Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. O que significa leito sem mácula, que está em Hebreus 13 e verso 4? Veja na sua tela. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Este versículo, quando bem interpretado, nos traz muitas lições sobre sexo, casamento e imoralidade sexual. Aqui fala como algo aprovado por Deus apenas no casamento. Aqui exclui a imoralidade sexual e toda forma de pecado sexual fora do casamento, tanto o ato consumado ou como não consumado. Veja que diz: os que se dão à prostituição, prostituição é porneia, imoralidade sexual, Deus os julgará. A palavra prostituição vem do grego porneia, imoralidade sexual de qualquer natureza. Isso inclui fornicação, pornografia, cobiça mental, efeminados, sodomia e qualquer outro tipo de pecado sexual. Fornicação é a relação sexual entre não casados, seja namorados, amantes, ficantes, com prostituta, é fornicação. É um dos significados. Leito sem mácula é a cama sem mancha do pecado. Mácula é mancha. Fica claro que a exploração do corpo, a nudez e a intimidade sexual está limitada apenas ao casamento. O que passar disso é pecado sexual, ainda que não seja um ato consumado, ainda que seja apenas uma cobiça mental, pornografia vista pela internet ou uma cobiça mental. Veja o que Jesus disse, Mateus 5 e 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui trata de uma cobiça mental. Isso significa que algo já é pecado, ainda que a pessoa só esteja pensando. Jesus iguala o pecado da cobiça com o pecado do ato consumado. Claro que o ato consumado é pior pelas consequências que pode causar. No caso de uma traição conjugal, né, um ato consumado, a consequência pode ser maior. Mas a cobiça mental, mesmo que ninguém saiba, mas Deus está vendo. Jesus tratou como pecado igual. Esta cobiça aqui que Jesus citou, a que se refere a um tipo de cobiça onde a pessoa alimenta pensamentos impuros. O homem cobiça a mulher, onde ele realizaria se houvesse chance. O crente é tentado devido à sua natureza carnal, mas não vai alimentar pensamentos maliciosos. Qualquer desejo imaginado e não resistido é pecado. Então o crente convertido, ele pode ser tentado quando ele vê uma mulher na rua, meio de qualquer jeito, ele pode ser tentado. Mas olhou porque todos vê, mas não alimentou pensamentos pecaminosos, pensamentos maliciosos. É aí que entra o pecado. É um desejo imaginado e não resistido. Então o versículo de Hebreus 13 e verso 4 fala que é aprovado por Deus apenas a relação sexual entre casados. Esse versículo não é para tratar de assuntos sexuais, como o que pode e o que não pode fazer na cama. A Bíblia não trata
de assuntos sexuais, como deve ser feito o ato, né, da relação sexual entre o casal. A Bíblia não fala nada. Se é pecado fazer sexo oral, se sobre posições, o que pode, o que não pode, a Bíblia não trata de assuntos sexuais. As únicas formas que é pecado na Bíblia é entre não casados, que é a fornicação. Apocalipse 21, verso 8, lá diz que os fornicários serão lançados no lago de fogo. Nesse caso aqui é a relação entre não casados, namorados, amantes, ficantes, é fornicação aqui. 1 Coríntios 5, do 1 até o 5, Paulo disse que tinha um rapaz da igreja de Corinto que estava tendo relação com a sua madrasta. E Paulo chamou ali de fornicação. Então, voltando para Hebreus 13, verso 4, lá diz: venerado seja entre todo o matrimônio. Venerado aqui é respeitado, honrado. O leito, a cama sem mácula. Mácula é mancha, mancha do pecado. É a cama onde não há pecado sexual. Venerado seja todo matrimônio, é casamento. Deus só aprova o sexo no casamento e de forma não pecaminosa entre o casal. Existem regras que tudo deve ser feito com o consentimento mútuo. A mulher não pode fazer nada que ela não queira contra a sua vontade, e ele deve respeitá-la. 1 Coríntios 7, verso 5. Paulo diz acerca da relação sexual: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, Paulo quis dizer que não pode negar ter relação com o cônjuge, só pode se privar da relação com consentimento de ambas as partes para aplicar a consagração e depois se ajuntar novamente para que o cônjuge não seja tentado pelo diabo. Então, se privar da relação em caso de consagração com o consentimento de ambas as partes. Mas aqui significa que não pode negar estando em estado normal. Se a mulher, por exemplo, tiver algum problema onde não tenha desejo pelo marido ou desejo sexual, ou naquela ocasião, deve conversar com o marido para ver a causa, né? Porque existem problemas normais que podem causar a falta de libido, como certos medicamentos, falta de amor pelo marido, hormonal. Nesse caso, deve ser conversado. O casal deve ter diálogo aberto, porque senão piora. Veja que diz: porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Julgará para condenar. Só vai para julgamento aquele que morreu na prática do pecado. E esse julgamento aqui é para condenação. Prostituição é imoralidade sexual de qualquer natureza. E adúlteros é a traição conjugal. Pessoa casada que tem relação com outra pessoa que não é o seu cônjuge serão condenados. E isso indica que aqueles que praticam sexo ou imoralidade sexual de qualquer natureza serão julgados e condenados se morrerem nessa situação sem se consertar com Deus. 1 Coríntios 6, verso 10, lá fica claro. Lá Paulo disse que os efeminados, pessoas que têm relação com outra do mesmo sexo, e adúlteros, aquele que tem relação com alguém que não é o seu cônjuge, não herdarão o reino de Deus. E Apocalipse 21, verso 8, lá diz que os fornicários não serão salvos. Lá diz que os fornicários serão lançados no lago de fogo.
Então, todos aqueles que praticam a relação sexual de forma proibida será condenado se morrer nesse estado. Tanto como adultério, fornicário, né, pessoas que têm relação com outras do mesmo sexo, a Bíblia condena. Se a pessoa morrer nessa situação, perderá a salvação. Então, leito sem mácula é isso aí. É a cama, é o casamento aprovado por Deus, onde tem a relação dentro do estado normal e aprovado por Deus. Somente nessa condição é aprovado por Deus. E também ficou claro que a intimidade sexual e a exploração do corpo está limitado ao casamento. É isso aí, se gostou, dá aí um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, clique no sininho para ser notificado quando eu postar um vídeo. Se você não for notificado, entre. Eu posto 4, 5 vídeos por semana. Então é isso aí, obrigado e até o próximo.